Como estamos, meus alunos? Tudo bem? E a quarentena? Bom, eu sou o professor Marcos Bancilon, do Colégio Alternativa, dou aula de Biologia 2 e agora nós iremos abordar o capítulo 5 do material de vocês. Essa aula será a aula 4 do primeiro ano único da Escola Alternativa. Né? E iniciando, a gente vai falar um pouquinho sobre os indivíduos do reino Monera, né? Apesar de eu já ter falado para vocês que esse reino ele deixou de existir, né? Ele não existe mais, por quê? Porque houve um processo de reclassificação no reino e algumas alterações foram feitas por causa do surgimento de um nível superior, né, ao do reino Monera. Então a gente entra naquelas questões que estão voltadas à chamada taxonomia. E com isso, o reino Monera acaba se dividindo em dois grupos, na verdade, dois domínios, e esses dois domínios separados, né, eles vão estar associados ao fato das diferenças filogenéticas entre os organismos presentes nos dois grupos. Então, os dois grupos que foram criados foram exatamente o grupo dos chamados, né, das chamadas bactérias, né, que é um grupo onde a gente vai ver algumas particularidades específicas quando falarmos sobre esses indivíduos, e o outro grupo, que no caso também o primeiro domínio é o domínio bactéria, e o outro domínio, que foi o domínio arquea, né, também dividiu-se devido a algumas particularidades que foram encontradas em indivíduos dentro desse grupo. Além disso, além desses dois domínios, do domínio bactéria e domínio arquea, nós ainda temos um outro domínio, que é o domínio dos eucariontes, né? Então a gente já pode tentar entender, né, o fato de que provavelmente os grupos bactéria, que no caso o domínio bactéria e o domínio arquea, são indivíduos considerados procariontes. Mas qual é a diferença entre eles, né? Basicamente, o que foi estabelecido entre indivíduos dentro desses dois grupos para que eles fossem, na verdade, divididos, separados, né? A gente vai ver a partir de agora aí na análise do capítulo. Bom, iniciando o capítulo, eu coloquei algumas questões que são muito interessantes com relação ao grupo, né, que são as formas dos indivíduos presentes dentro desse grupo. A gente pode ver, no caso aí, ó, a presença dos chamados cocos, né, porque possuem essas formas esféricas, os também chamados esporos bacterianos, os diplococos, quando eu tenho dois cocos associados, geralmente são bactérias causadoras da pneumonia, é um diplococo. Eu tenho os streptococcus, que são aqueles que estão alinhados em fileira, a bactéria flagelada, que possui um flagelo, geralmente, que auxilia no processo de deslocamento, o próprio estafilococo, né, que é esse coco em forma de cacho de uva, os vibriões, que tem esses formatos de vírgula, os bacilos, né, que são esses pequenos bastonetes, que também podem ser conhecidos como bastonete, e os espirilos, que geralmente vão possuir formato espiral. Tá? Isso a gente vai ver no decorrer do capítulo aí. Então, vamos lá adiantando. E reino Monera, né? Vamos falar sobre um breve histórico dele. Com relação ao surgimento, do entendimento dos primeiros micro-organismos, a gente tem o chamado pai da microbiologia, conhecido como Antoine von Leeuwenhoek, que é o pai da microbiologia. Por quê? Porque Leeuwenhoek foi o primeiro a desenvolver esse microscópio que vocês estão vendo aí, microscópio criado por Leeuwenhoek, né, para observar a microvida. Perceba que esse microscópio é muito rudimentar, né? Ele possui uma placa de metal, nada mais do que isso, né, duas lentes que são consideradas côncavas, né, que vão, no caso, se colocar em oposição e produzir um aumento. Existia uma presilha onde está ali escrito material biológico, onde esse material biológico era preso, geralmente umedecido, né? E além disso eu tinha um parafuso de regulagem que poderia subir ou descer a questão desse material biológico para que eu pudesse visualizá-lo melhor. Tá, mas como é que isso acontecia? Tipo, era só colocar e observar pelo outro lado? Não, eu teria também que associar isso à luz de uma vela, né? A vela seria o instrumento que iria produzir a luz, que iria atravessar o material que deveria ser cortado finamente, né, para que ele fosse observado aí através dessas duas lentes côncavas. Em seguida, depois de muito tempo, a gente vai ter Robert Hooke, né, que é um dos pais da citologia, inventando um novo microscópio justamente para a questão da observação desse novo ramo da ciência, que era a microvida, o chamado micróbio, né, que até então Antoine von Leeuwenhoek foi quem deu o nome a esse grupo de indivíduos, os chamados micróbios. E aí a gente pode ver que esse microscópio é muito parecido com o nosso atual microscópio, né? Quando a gente entra com uma ocular, e aí a gente
Claro, a gente não tinha na época iluminação feita a partir de luz elétrica. Então era usado o quê? Ainda era usado a vela, só que houve a ideia de se posicionar essa vela atrás de uma lente que pudesse ampliar, né, a projeção da luz. Né? E isso é bem interessante porque acaba expandindo, né, ainda mais o poder de visualização dessa ferramenta. Né? E aí, quando o Hulk faz esse novo microscópio, ele começa, né, a vislumbrar o que a gente classificaria como seria a primeira célula, né, que ele analisa um pedaço de cortiça, e esse pedaço da cortiça tem um formato de uma célula, e por isso ele dá o nome de célula, né, de célula de cadeia, de prisão, e aí por isso ele dá o nome de célula, né, a esse primeiro material observado, que é bem interessante, né? E aí a gente vê que Leeuwenhoek ele fez essas observações iniciais em 1683. Então percebam que já em 600, né, 1683, nós já estávamos começando a entender que a vida ela não era só associada à macrovida. Existiam organismos pequenos, né, e que precisavam ser compreendidos. Né? E aí entra, né, como eu falei, a criação do microscópio óptico. Né? Hoje, atualmente, esses microscópios ópticos eles conseguem fazer aumentos muito grandes, muito precisos. E a cada dia que passa, com a inovação dos tipos de luzes associadas ao microscópio, a gente consegue alcançar muito mais. E claro, a gente sabe também que além do microscópio óptico, eu também tenho os microscópios eletrônicos, né, que ajudam muito mais, né, na questão da visualização desses seres e de várias outras estruturas que são microscópicas, tá? As características do reino. Inicialmente, a gente tem que entender que esse grupo ele é considerado um grupo de indivíduos celulares, porque todo ser vivo tem que ter célula, é claro, com exceção do vírus, né? E como ele é um indivíduo celular, eu vou ter uma célula única. Então eu sei que esse indivíduo ele é considerado unicelular, justamente por causa dessa questão, né? Pelo fato de que ele só irá possuir uma única célula. Alguns podem se organizar em colônias, o que é o caso das cianobactérias, ou então até mesmo no caso de algumas bactérias específicas que também se organizam, né, nesses aglomerados celulares. Mas claro, lembrando que todos os indivíduos dentro dessas colônias eles são individuais. Eu não tenho vários indivíduos cooperando para um denominador comum. Na verdade, cada um desempenha suas próprias funções fisiológicas. A única questão é que eles estão associados em colônias, né? E claro, também eu vou entender que esses indivíduos, apesar de serem procariontes, que na verdade a palavra procarionte não significa que eles não vão possuir núcleo, né? Significa que eles são anteriores, antigos à carioteca, né? Esses grupos aí que a gente está vendo, no caso, a gente vai perceber que esses procariontes, eles vão possuir o núcleo celular, só que a diferença é que esse núcleo ele não vai estar envolto por uma membrana que vai separar os materiais, do nucleoplasma e do citoplasma normal celular, né? Lembrando também que esses organismos, como eu falei, eles podem ser solitários em maioria ou então coloniais, o que é no caso das bactérias, das cianobactérias, que são as algas azuis, as bactérias fotossintetizantes. Na verdade é um grupo específico, né? E outra questão é que o DNA inteiro desse grupo é codificante. Então significa que eu tenho toda uma estrutura, né, genética que vai codificar informação, né, e essa estrutura genética que codifica informação, toda ela, né, todo o filamento de DNA associado ao cromossomo desse grupo, ele é codificante. Ele não tem áreas não codificantes, né? Isso aí já foi visto, já foi analisado e foi descoberto que todo o DNA da bactéria, até porque ele é muito simples, todo ele vai sintetizar alguma proteína, né? Além disso, outra coisa que eu tenho que entender também é que esse DNA ele é circular. Então, o que significa isso, professor? Significa que ele não tem uma ponta específica, né? Eu vou ter ele inteiro, né, interligado, formando uma rede complexa, mas sempre com os dois polos unidos. Eu não vou ter pontas soltas, né? O cromossomo ele é todo, né, unificado aí dentro do contexto da célula em si, tá?
Eu tenho aí, como eu falei, né, um DNA não associado a proteínas, né, como eu já tinha falado anteriormente. Então, o único grupo que vai possuir esse DNA não associado a proteínas é o grupo Archaea, né, onde esse grupo, no caso, esse grupo Archaea, ele tem uma particularidade interessante, que justamente por causa desse DNA associado a proteínas, o que é diferente nos demais procariontes, ele foi separado, né, e foi a partir dele criado um grupo até então, né, um domínio novo, né? Então esse organismo, isso na verdade, o fato de que o DNA desse organismo ele está associado a proteínas em si, torna ele muito mais próximo de eucarionte, né, do que de um procarionte que não vai ter esse DNA associado à proteína aí propriamente dito, tá? Outras questões são a ausência de organelas, né? Esses organismos não vão possuir organelas específicas. Por exemplo, como a gente vê no eucarionte, uma mitocôndria que desenvolve o papel de obtenção de ATP, como a gente vê, por exemplo, no próprio eucarionte, um peroxissomo, um glioxissomo, um complexo golgiense. Essas estruturas, né, essas organelas citoplasmáticas, elas não irão ser encontradas dentro desses grupos em si. Então, o que quer dizer com isso tudo? Né? O que a gente tem a falar sobre isso? É justamente pelo fato de que o organismo é muito simples. Né? A única organela que a gente vai notar a existência, a presença, né, aí além da presença da parede celular, é a membrana plasmática e o chamado ribossomo. Né? O ribossomo ele é a organela específica que vai, no caso, atuar no processo de produção proteica. Então, o que eu quero dizer com isso? Esse ribossomo, né, ele vai ser uma organela que vai atuar dentro do contexto do DNA, realizando o processo, né, de transcrição e de tradução. Né? Ele vai produzir RNA e também, além da produção de RNA, ele vai sintetizar as próprias proteínas. A membrana plasmática ela tem algumas particularidades associadas com relação aí à parede celular. O que eu quero falar sobre isso? Porque, assim, às vezes, a parede celular do organismo ela pode estar associada ao meio externo. Ou então, eu tenho duas membranas, né? Uma mais voltada para o meio interno e outra voltada para o meio externo. E entre as duas eu vou ter a parede celular. A gente vai compreender isso quando a gente falar sobre organismos gram-positivos e organismos gram-negativos, no caso as bactérias. Né? E a gente vai compreender qual a importância da presença dessa parede celular com relação à localização específica dela, né? Se ela vai estar mais voltada para fora, se ela vai estar mais voltada para dentro. Além dessas estruturas, eu também, em alguns casos, eu vou possuir, né, no caso eu não, a bactéria, claro, vai possuir a cápsula, e essa cápsula ela tem o papel de funcionar como uma espécie de mais, no caso, de uma quarta proteção, porque eu tenho a parede celular, às vezes eu tenho duas membranas plasmáticas e eu ainda tenho uma cápsula. Né? E, por exemplo, no caso de alguns vírus que são considerados bacteriófagos, que costumam destruir bactérias, né? Se a bactéria tiver essa cápsula, é muito mais difícil a questão do fago, que é o vírus que costuma se alimentar da bactéria, que costuma destruir a bactéria, desculpe, né, penetrar nesse organismo. Então, o que vai acontecer? Além disso, essa cápsula também dificulta a ação de alguns medicamentos. Isso também pode funcionar como um mecanismo de resistência nessas bactérias. Né? Além da presença da cápsula, eu também tenho o chamado plasmídio. Esse plasmídio é uma estrutura que nada mais é do que um fragmento de DNA, que também é circular, e esse DNA ele é extra cromossomial, ele está além do DNA cromossomial da bactéria. Por quê? Porque nesse DNA eu vou ter algumas informações, no caso, essas bactérias irão ter algumas informações que ela vai utilizar em benefício próprio. Por exemplo, às vezes a cápsula está associada a esse DNA do plasmídio, que é o DNA extra cromossomial. E outra coisa, ela também pode, a partir dali, produzir algumas substâncias que dão resistência, que dão proteção a ela, contra a ação de qualquer antibiótico. Inclusive, o próprio plasmídio ele pode auxiliar, né, nesse processo de resistência contra antibióticos. Então, perceba que é uma organela válida e que... que é uma estrutura válida na bactéria e que essa estrutura ela auxilia a bactéria com mais... né, uma ferramenta, uma arma contra a destruição, né? No caso dela. Outra questão também que
não está associada a esse slide, mas que as bactérias também possuem, são, no caso, é a presença do chamado mesossomo. O mesossomo é uma espécie de apêndice da membrana plasmática que vai dar sustentação ao DNA, no caso, ao cromossomo circular. É como se ele sustentasse esse cromossomo na estrutura para que ele não fique solto, né, totalmente aí desgarrado dentro do citoplasma dessas bactérias, tá? Dando continuidade, falando sobre a questão das arqueabactérias, né, que eu já falei que é um domínio à parte, que tem uma classificação à parte, essas arqueabactérias, elas podem ser metanogênicas, elas podem ser termófilas, ou então elas podem ser halófilas, né, no caso, halobactérias. E o que quer dizer tudo isso? As arqueabactérias, elas são organismos que são considerados extremófilos. Então, elas sobrevivem em ambientes muito de difícil sobrevivência. Assim, é um local onde nenhum ser vivo sobreviveria. E, no entanto, esses organismos, né, vão estar associados a esses ambientes extremos. Por isso, a associação extremófila, extremo, né? Além disso, eu também tenho as chamadas bactérias verdadeiras, que fazem parte do domínio bactéria e estão dentro do reino eubactéria. Ó, a arqueabactéria, além de ser domínio, também é reino. Tá? Então eu tenho domínio arqueobactéria, arquea na verdade, e o reino arquea. Já no caso das bactérias eu vou ter o quê? Eu vou ter o domínio bactéria e o reino eubactéria. Deixa de ser reino monera e passa a ser reino eubactéria. E quais são os organismos que vão estar associados a esse reino eubactéria? Vamos lá. Os micoplasmas, que são grupos que não vão possuir parede celular, são considerados as menores células existentes, né? As menores células vivas existentes, são os menores organismos. O DNA é muito simplificado, eles não têm parede celular, estão dentro do grupo das eubactérias. Além disso, eu tenho as bactérias gram-positivas e gram-negativas, né? Que vão possuir a parede celular, que são as chamadas bactérias verdadeiras, e também as chamadas cianobactérias, que não são um reino, mas praticamente são um grupo à parte. Tá? Porque eles têm características muito particulares relacionadas às demais, né? No caso, as gram-positivas, gram-negativas e aos micoplasmas. Mas estão dentro do reino eubactéria. Tá? Cianobactéria vai estar dentro do reino eubactéria, que fica especificado. Então, essas cianobactérias, elas são chamadas de algas azuis, por serem fotossintetizantes. Elas realizam fotossíntese. Um detalhe, existem bactérias que também realizam fotossíntese, mas no caso, essas bactérias são muito específicas do grupo. A gente vai ver mais adiante. Tá? Mas cianobactéria é um grupo, né, que realiza fotossíntese e são chamados de algas azuis porque são microscópicas e são procariontes. Então não podem ser encaixadas dentro do grupo dos protistas. Elas são encaixadas dentro do grupo das eubactérias, né, que são as bactérias aí consideradas verdadeiras. Bom, e aí a gente vê a classificação, ó lá. Eu posso notar a presença, né, aqui, ó, do domínio bactéria, do domínio arquea e do domínio eucária, que eu já tinha falado anteriormente, né? Aqui dentro do domínio bactéria, a gente vê algumas bactérias diferentes, olha lá, gram-positiva, verde não sulfúrica, mitocôndria. A nossa mitocôndria, ela já pertenceu a esse grupo, o próprio cloroplasto, as cianobactérias, né, que são as cianoalgas, as algas azuis, flavobactérias, que são bactérias de coloração amarelada, que também podem realizar fotossíntese, né, a termotoga e a aquilex. Todos esses indivíduos vão estar associados a esse grupo. Já nas árqueas, a gente vê, ó, bactérias extremas halófilas, metanocecinas, metanobactério. Esse metano vem do fato de que geralmente esses organismos vão estar associados a ambientes ricos em metano e utilizam esse componente, né, para realizar os seus processos proteicos, os seus processos enzimáticos. Além disso, a gente também tem o termopróteos, né, o Pyrodictum, e o Thermococcus, né? Vocês podem perceber que esse grupo aqui, né, está um pouquinho mais afastado, é o grupo de bactérias que geralmente vão viver em ambientes térmicos, né, em ambientes assim que tem uma associação com relação à temperatura. Já no eucária eu tenho animais, plantas e fungos, né, além de dividir os demais grupos, olha lá. Diplomonadas, que no caso é a giardia, eu vou ter a triconinfa, os flagelados, as amebas, entameba, né, amebas diferentes de outros grupos e por aí vai, tá? Então, vocês podem perceber que aqui eu vou ter animal,
eu vou ter protista e eu vou ter fungos, todos associados ao grupo dos eucária, tá? Posteriormente, a gente vai estudar esses grupos todos mais detalhadamente aí dentro desse reino eucária, certo? Ou dentro do domínio eucária, desculpa. E aí a gente começa a falar sobre as arqueobactérias, né? A maioria delas vão ser anaeróbias estritas, algumas serão facultativas, né? Ele especifica isso. O que ele quer dizer com essa questão de ser anaeróbia? É porque muitas delas não podem ter o oxigênio associado às suas reações metabólicas. E quando ele fala que elas podem ser estritas, significa que se o oxigênio estiver presente, elas acabam, né, morrendo. Por quê? Porque o oxigênio ele tem um poder de oxidação, né, muito grande. Então ele pode acabar provocando, né, como um radical livre, a perda de elétrons, de substâncias, e aí acaba que esses organismos eles não vão resistir, porque eles não têm a resistência específica contra a ação desse oxigênio, né, contra a perda desse material. Já o fato de serem facultativas significa que elas podem estar na presença de oxigênio e realizar um tipo de respiração bacteriana, ou então elas podem estar associadas à ausência total do oxigênio, né, e realizar fermentação, como as anaeróbias estritas. Então elas podem viver nos dois tipos de ambientes. Outra característica das arqueobactérias é que elas são extremófilas. Elas vão viver em ambientes extremos, ambientes onde a gente vai ver aí, né, a ação de temperaturas muito altas ou muito baixas, ou então a gente vai ter a ação de substâncias químicas, como, né, o caso de metano, que é o caso das metanogênicas, ou então até mesmo, né, a associação com locais salinos, onde, por exemplo, você vai encontrar essas bactérias associadas a desertos de sal, né, que são lugares incomuns para a vida, né, mas elas estão lá, presentes nesses tipos de ambientes. Olha lá. A primeira que a gente vai falar são as metanogênicas. Elas vivem em locais, né, com uma grande quantidade de metano. Por exemplo, existem pântanos na Louisiana onde a gente encontra uma grande concentração dessas bactérias. Tá? Esses lugares, eles, no caso, mais profundos, mais associados a regiões com pouco oxigênio, com a grande quantidade de matéria em decomposição, a gente vai encontrar muito metano. E esse metano é o que vai, na verdade, estimular, né, a sobrevivência desses organismos. Tá, mas por que eles vivem aí? Né? Porque provavelmente eles usam o metano como mediador para as reações bioenergéticas dele. Né? O metano vai estar associado a algumas reações que esses organismos utilizam para poder sobreviver, né? Para produzir seus próprios componentes, para usar esses componentes no metabolismo e tudo mais. Né? Os próximos. Tá. Aí é um exemplo, né, de metanogênica, que são os chamados metanococos. Percebam, isso aí é uma fotomicrografia, feita, claro, com microscopia eletrônica de varredura. Por que varredura? Porque ele, né, leu por cima da estrutura da bactéria metanogênica, que é o metanococcus, né? E aí ele revelou, perceba que não tem cores, né? E se vocês encontrarem desenhos coloridos, eles geralmente vão estar associados a uma coloração artificial, que não é a coloração específica daquele organismo, tá? Mas perceba aqui como eles se organizam, o metanococcus, tá? Em seguida, a gente tem as chamadas termófilas, né? A maioria delas vivem em ambientes com a temperatura mais de 100 graus, né? Algumas, inclusive, podem viver em regiões de atividade vulcânica. Você encontra essas bactérias, né, muito associadas a ambientes quentes. Né? E elas precisam dessas altas temperaturas também para desenvolver reações metabólicas. No caso, a gente tem uma temperatura máxima de 40 graus. Passou de 40 graus, nossas proteínas elas começam, né, a entrar em processo de degeneração. No caso dessas bactérias, se elas tiverem temperaturas mais baixas, isso acaba sendo danoso para elas, né? Acaba sendo prejudicial. Então elas têm que viver nesses ambientes que a temperatura é muito alta, está acima de 100 graus, até por causa da questão das próprias reações metabólicas. Um exemplo é o Pirococcus furiosus, né? Essa bactéria muito bonita aí, que é cheia de flagelos e que a impressão que dá é que ela é um cometa, né? Ela é uma bactéria termófila. Ela está associada a esses ambientes muito quentes, por isso o nome Pirococcus, né? E primeiro porque também ela lembra um coco. Lembra que eu falei que eles são esferas que lembram cocos? Né? Então, Pirococcus furiosus é o nome dela. Né? E por último, as halófilas, que vivem geralmente em ambientes salinos, ambientes onde você vai ter altas concentrações de sódio, né? Como é o caso, por exemplo, do deserto de sal, do Iume, né? O salar de Iume e vários outros lugares, tá? Que você tem essa concentração altíssima de sal. Um exemplo é a Halobacterium, né? Perceba que elas se organizam parecendo bastonetes e vão formando essas microcolônias aí, né? Como vocês estão vendo na gravura. Tá? As cianobactérias, elas vão estar associadas aí
essas algas verdes, né, que vão formar geralmente esse lodo em algumas áreas de muita matéria orgânica, né, associada à água. E aí o que é que acontece? Essas algas azuis, elas têm um alto poder fotossintetizante, elas estão sempre realizando fotossíntese e com uma grande intensidade aí com relação à fotossíntese, né? E aí o que é que acontece? Esses organismos, quando eles estão presentes em ambientes que são muito, onde a gente vai encontrar, no caso, uma presença grande de matéria orgânica, de esgoto principalmente, eles vão provocar um processo conhecido como eutrofização, que vai estar associado ao chamado ciclo do nitrogênio. Ou seja, eles vão criar essa camada, né, de lodo verde, e isso vai fazer com que ocorra um certo impedimento dos processos das algas que estão abaixo, né? E aí o que é que acontece? Essas algas que estão embaixo, né, devido à falta da luz solar, elas começam a morrer, né? E aí o que é que vai acontecendo? A matéria orgânica vai aumentando, porque quem morre vai também entrando em decomposição, e isso vai diminuindo o oxigênio disponível na água e levando à morte a diversos organismos, né? Mas claro que as cianobactérias, elas não são só isso, né? Elas não estão só associadas à morte. Por exemplo, existe uma cianobactéria que talvez você já tenha ouvido falar, que vende em farmácia, é a espirulina, né? Ela é uma cianobactéria que as pessoas usam porque falam que ela é funcional para o emagrecimento e tal. Então, perceba que existem alguns organismos que podem, na verdade, levar ao prejuízo, né? Que, na verdade, não é a intenção da cianobactéria, mas devido à ação antrópica, a ação do homem, acaba que esses grupos de organismos exageram o desenvolvimento, e aí o que é que vai acontecer? Eles vão trazendo prejuízos à natureza, né? E aí a gente pode ver um exemplo, por exemplo, né, aqui, desculpe, um exemplo, né, de esgoto sendo lançado e aí consequentemente essas algas proliferando por causa da grande quantidade de matéria orgânica presente na água, né? E ela acaba levando ao óbito de vários peixes, de vários organismos que acabam dependendo desse tipo de ambiente. Ou seja, vai levando ao desequilíbrio, né? Olá, elas são conhecidas como cianofícias porque elas têm uma coloração azul esverdeada, né? Elas podem apresentar-se verde ou então azulada, né? Verde azulado. São autotróficas porque fazem fotossíntese e produzem seu próprio alimento, né? Estão dentro do primeiro nível da cadeia alimentar, né, também do primeiro nível trófico, que são chamados produtores. Então, são organismos muito energéticos, que na verdade vão funcionar como alimento para outros organismos, vão compor, inclusive, o plâncton e os bentons, né, as regiões planctônicas e as regiões bentônicas, organismos que vão estar associados aí, né, a esses tipos de ecossistemas. E aí a gente vê que eles vão apresentar clorofila, né? Então, se eles apresentam clorofila, eles dependem do espectro de coloração que vai variar do vermelho ao alaranjado, ao amarelo, na verdade, né? Então, e vão realizar os processos de obtenção de energia, da produção de matéria, né, a partir da luz do sol, né? São fotossintetizantes, como eu já falei, além de serem autotróficos, apresentam clorofila, é claro, vão ser fotossintetizantes, vão produzir seus próprios elementos a partir do mecanismo da fotossíntese e armazenam geralmente lipídios, proteínas e amídios, tá? Essas são as substâncias que esses organismos vão acabar produzindo e, no caso, podem reservar e tudo mais, né? Por último, muitos deles também são fixadores de nitrogênio. Isso é uma questão importantíssima. Por isso que esses organismos podem estar associados ao chamado ciclo do nitrogênio, né? Ou então inseridos no processo conhecido como eutrofização, tá? A gente vai estudar mais isso quando falar sobre ecologia, certo? Cianobactérias. Bom, continuando, a gente pode ver aí, né, uma cianobactéria aumentada em microscópio óptico, tá? Depois eu vou dar algumas classificações dessas cianobactérias para vocês verem, né, para vocês chegarem a ver que elas têm diferenças, né, e que a gente tem tipo uma gama muito grande desses organismos, né? Olha aí, elas se organizam aqui, ó, cada esfera pequena dessa é um organismo, né? E perceba que elas vão se organizar em colônias, né? Elas vão estar associadas a colônias, tá? E olha aí como seria a estrutura anatômica dessa cianofície. Ó. A gente pode perceber aqui as inclusões, né, com relação ao material que essas algas elas aderem. Elas têm ribossomos, né, que vão realizar a síntese proteica. O envoltório à base de mucilagem, que é uma substância que dá uma espécie, é uma substância específica, né, que a gente vai ver tanto para vegetal, mas a gente também encontra na cianobactéria, né, que ela tem uma função de ajudar no deslizamento,
é uma função própria desse componente. A mucilagem em si, nos vegetais, a gente vê, por exemplo, associada lá na mecânica do grão de pólen e da fecundação das angiospermas e de todos os grupos das angiospermas, né? Aqui você percebe que a mucilagem já está presente desde esse grupo, né? E que ele tem uma certa importância aí. A membrana plasmática, né, como toda célula tem que ter, vai ter que possuir, ela vai ser formada, né, por fosfolipídios. Então a gente vê que essa membrana aqui ela vai estar presente, né, que vai ser esse envoltório meio amarelado na parte interna. Ó. Além disso, eu tenho uma membrana fotossintética que é similar aos chamados tilacoides dos cloroplastos. Né? Quando a gente estudar quando vocês estudarem células, vocês vão ver que os cloroplastos têm empilhamentos de membranas, que dentro dessas membranas vai ocorrer o processo fotossintético. Aqui não existe cloroplasto, né? É como se, na verdade, a cianobactéria fosse a precursora para o cloroplasto, e aí ela vai possuir essas membranas aqui que vão estar associadas ao processo de produção de próprio alimento, ou seja, da fotossíntese. A clorofila vai estar dentro dessas ramificações esverdeadas aqui que vocês estão vendo, tá? E por último, a parede celular, né, que vai dar uma proteção extra a esses grupos de organismo, tá? Aí vamos lá, dando continuidade. Continuando ainda em cianobactéria. A gente tem um exemplo que é a límbia. Perceba que elas tem estruturas meio escuras associadas, né? Mas você percebe que ela vai formar esse filamento e tal. E esse filamento aí no desenvolvimento da alga é a colônia, né? Onde cada organismo vai se associando e vai construindo um grande aglomerado, né? Lembrando que eles não realizam protocooperação. Eles não vão estar ali, né, necessitando um do outro para sobreviver. São organismos independentes que, na verdade, só se organizaram no conjunto, tá? Aí a gente encontra também a anabena, né, que você vê essa estrutura meio ciliar, parecendo um fio de cabelo, mas na verdade aqui são aglomerados de pequenos indivíduos que vão formando essa linha contínua, tá? Outro grupo também é a anóstol, que aqui dá para ver melhor, né, as células todas agarradas umas às outras, formando essa estrutura em formato aí, né, de filamento, né? Vocês podem ver, né, isso como exemplo aí na anóstol, tá? E por último, a oscilatória, né? Esse é o último exemplo que eu coloquei, né? Ela aqui, ela parece uma espécie de círculo, né? Você percebe que ela vai estar toda associada a essa estrutura meio delgada, meio circular, mas perceba que ela tem filamentos. Cada unidade mais escura dessa, cada divisão das unidades escuras é um organismo, ou seja, tem uma unidade escura, uma unidade clara, uma unidade escura. Ali, né, a unidade clara é um organismo, tá? E aí a gente vê, com relação agora, às bactérias verdadeiras. Então, são chamadas biobactérias. Não que as cianobactérias não sejam verdadeiras, elas são. Mas só que agora a gente vai ver o grupo das bactérias mesmo. Os organismos que não são fotossintetizantes, que na verdade são heterótrofos, tá? E aí uma questão importante. Existe uma grande quantidade desses organismos. E muitos deles não causam doenças como a gente pensa. O grupo patogênico ele é restrito, ele é pequeno. Algumas causam doença, mas a maioria não causam doença. A maioria vão estar associados a processos na própria natureza, tipo de decomposição de matéria orgânica, ou então de fixação de nitrogênio. Existem N funções para esses organismos, tá? E se não fosse, no caso, a presença das bactérias, o que era que iria acontecer, né? A matéria orgânica não iria se decompor, e aí a gente ia ter o quê? Um aglomerado de cadáveres desde o início, né, da vida na Terra. Imagine isso acontecendo, né? Esses organismos não decompondo, não reciclando. Então perceba a importância das bactérias com relação a esse processo de reciclagem da matéria orgânica, de devolução dos componentes que vão compor a matéria orgânica para a natureza, né? Vão estar, como eu falei, associadas a diversos fenômenos que podem influenciar a vida de todos os seres vivos em geral, né? Seja parasitismo, seja protocooperação. Vocês sabem, por exemplo, que dentro do intestino de vocês existe uma microbiota, não é flora não, viu, povo? É microbiota intestinal, e essa microbiota, ela auxilia na aquisição de alguns nutrientes, né? Então a gente tem que entender que é importante a presença dessas bactérias até mesmo na nossa microbiota. A gente tem bactéria na pele, a gente tem bactéria dentro da gente. Então perceba como é interessante esse processo, né, de interação entre os organismos. A gente coopera com eles e eles cooperam com a gente. E a gente chama isso de protocooperação, né? Ou então de mutualismo.
tá? Inclusive mutualismo obrigatório, porque a gente, por exemplo, depende muito das bactérias do intestino para sobrevivência, né? Elas podem disponibilizar vitaminas, elas podem disponibilizar diversos componentes que para a gente adquirir, né, sem a ajuda delas seria muito mais complicado, tá? Associadas aí ao corpo humano existem 10 bilhões, mais ou menos, é muito mais do que a população que está na Terra, ou seja, as donas verdadeiras da Terra são as bactérias, né? A gente está aqui só como inquilino, né? Elas é que na verdade são donas de tudo, tá? E imagine que se cada ser vivo tem 10 bilhões, imagine quantas bactérias a gente tem espalhadas por aí, né? Elas também funcionam como um probiótico, né? No nosso intestino elas fazem algumas regulações, principalmente podem estar associadas à defesa, né? Ao nosso sistema imunológico, tá? Isso é tão interessante que quando você está com a sua carga de imunidade um pouco baixa, né? A maior parte dos alimentos que podem realizar o aumento dessa carga imunitária são alimentos probióticos, alimentos que vão estar associados a bactérias. Por exemplo, leite fermentado, né? Com lactobacilos, ou então você toma alguma medicação, tipo a base de alguma... como é o nome delas, que eu esqueci agora, das leveduras, que podem ajudar no intestino, a recompor a microbiota intestinal. Então perceba como é importante, né? Elas vão estar associadas aí a essa defesa corporal, tá? E a elaboração do fator DRH do sangue, né? As bactérias podem ajudar nesse processo aí de composição do negativo e do positivo aí do nosso sangue, tá? Para vocês entenderem. Como eu falei, também auxilia no processo de disponibilização de algumas vitaminas, dentre elas a vitamina K, certo? Que é aquela que a gente vê com mais notoriedade, é a vitamina K, que vai ser disponibilizada por essas bactérias, tá? A morfologia, vamos lá. Vamos entender como uma bactéria é por dentro, né? Eu estou mostrando aí a gravura, né? A gente percebe, e aí o que é que vai acontecer? Vamos mostrar primeiro os chamados pelos, que também podem ser chamados de pile, né? Os pelos em si, eles ajudam no deslizamento, no deslocamento dessas bactérias, tá? No caso aí a gente está vendo um bastonete, né? E esses pelos, eles podem, como eu falei, auxiliar na movimentação. Além do que, na verdade, não são pile, são as fímbrias, né? O pile é um tipo de fímbria específico que ajuda na troca de material genético entre duas bactérias em um processo de reprodução conhecido como conjugação, certo? Aí a gente vê também o flagelo, ó. O flagelo também auxilia no processo de movimentação, né? Geralmente ele se movimenta com o chicoteamento, o movimento comum associado ao flagelo. Outra estrutura é a cápsula, que a gente já tinha abordado anteriormente. Essa estrutura é mais avermelhada, mais roseada externa, né? E essa estrutura ela tem uma função, né, na bactéria, que na verdade a função específica dessa estrutura é fazer com que a gente, na verdade, venha a proteger, no caso, essa bactéria ela vai se tornar mais protegida com essa cápsula. Nem todas as bactérias possuem cápsula, é uma estrutura específica de algumas, né? E quando a gente tem a cápsula presente na bactéria, geralmente esse organismo, no caso, essa bactéria, ela é mais resistente à ação, por exemplo, de bacteriófagos, que são vírus que destroem bactérias, também são resistentes a antibióticos e por aí vai, tá? A parede celular, como eu falei, eu posso ter ela acima da membrana plasmática, ou então eu tenho uma membrana plasmática, uma parede celular e outra membrana lipídica em cima dela, e isso vai influenciar na questão de qual antibiótico nós devemos, né, tomar para poder curar uma infecção bacteriana. Tá? A gente vai ver isso mais para frente, quando falarmos sobre gram positiva e gram negativa. E a gente vai ter aí também a presença da membrana plasmática. Lembre que é uma membrana fosfolipídica e que ela tem a função de selecionar o que entra e o que sai da bactéria, né? Então, percebam que existe uma funcionalidade própria, né, para essa estrutura, né, que é o controle de substâncias, né, tanto do metabolismo bacteriano como para a entrada dentro da bactéria em si, né? Além da membrana plasmática, como eu falei, existe um prolongamento da membrana conhecido como mesossomo, esse que vocês estão vendo aí, ó. Esse mesossomozinho, né, perceba que ele vai dar sustentação ao cromossomo circular, ao DNA circular da bactéria. É como se ele impedisse que ele fique se batendo, né, solto dentro da estrutura do citoplasma da bactéria aí. Além disso, eu também tenho o citoplasma, que é a região interna da membrana plasmática, os chamados ribossomos, né, que são eles que vão sintetizar as proteínas, quando, claro,
a bactéria necessita de produzir alguma proteína. Por exemplo, a gente tem uma bactéria conhecida como Clostridium botulinum, que é uma bactéria que produz uma substância, um metabólico conhecido como Botox, que vocês já devem ter ouvido falar. As pessoas geralmente injetam Botox no rosto para poder deixar a pele mais lisa, né? Paralisar, na verdade, a musculatura, a estrutura da pele, para poder fazer com que as linhas de expressão sejam diminuídas. Então, isso nada mais é o Botox do que uma substância produzida, uma proteína, uma toxina proteica produzida pelo DNA da bactéria. Ela produz, na verdade, porque ela vai atingir o organismo, né, a qual ela está lá parasitando. Só que o que é que acontece? A gente descobriu a propriedade dessa substância e hoje a gente usa na medicina estética, né? Além de tudo, eu tenho também o chamado nucleóide, que é uma estrutura mais interna, né? Uma estrutura do cromossomo circular, que na verdade não é um núcleo verdadeiro, por isso recebe esse nome de nucleóide. O DNA, que vai estar, no caso, você percebe que ele vai estar associado ao mesossomo, né, que ele vai estar todo associado a esse prolongamento da membrana plasmática, e os chamados plasmídeos, que vão ter informações que podem ser trocadas entre as bactérias. As bactérias, elas não vão trocar o DNA cromossomial delas, elas vão trocar o DNA presente no plasmídio. E geralmente esses plasmídeos têm informações extras, que as bactérias costumam coletar esses plasmídeos para poder utilizar esse DNA em alguma função específica. Por exemplo, a cápsula pode estar associada ao DNA do plasmídio, né, uma informação que pode estar contida no DNA do plasmídio. Então percebam aí, né, a importância, né, desse plasmídio, desse DNA extra que a bactéria possui. E elas podem trocar, na verdade, uma bactéria pode passar para outra numa união, no caso, numa reprodução sexuada que é unidirecional, ou seja, somente uma passa para outra e não é retribuída, né, a partir do pili, que é, né, aquela estrutura que lembra um cano, que na verdade é como se fosse o pênis da bactéria, onde ela vai passar esse material genético, esse material genético vai ser transmitido para outra bactéria, que vai utilizar, né, da mesma forma. Por exemplo, uma bactéria sem cápsula, se ela adquirir o plasmídio de uma bactéria capsulada, ela vai adquirir cápsula. Deu para entender, então, por que a grande questão com relação à resistência aos antibióticos, por que não se deve tomar antibiótico de forma indiscriminada, porque você pode acabar selecionando essas bactérias de forma que, na verdade, elas vão compartilhar informações, né, compartilham esse plasmídio, e aí uma bactéria que, tipo, você matou todas aquelas que não tinham plasmídio, mas você não tomou direito. Então, o que foi que aconteceu? Aquela bactéria meio que aprendeu a desenvolver uma resistência contra aquele antibiótico. Ela foi selecionada. Você disse a ela que ela podia ficar, porque você parou antes do tratamento finalizar. Você não fez o tratamento totalmente. Ela foi resistindo bravamente até o dia que você parou. E aí o que é que acontece? Ela agora é uma bactéria considerada resistente. Você separou aquelas que são resistentes daquelas que não eram resistentes. Se você tomar um antibiótico de novo, no caso de uma reinfecção pela mesma bactéria, aquele antibiótico já não vai mais funcionar. Deu para entender, né? Bom, e as eubactérias, a gente tem aí a morfologia dos agrupamentos bacterianos. Primeiramente, a gente vê os cocos, né? A gente pode ver a organização desses cocos. Olha lá. Coco é quando eu tenho uma única unidade, é um coco, né? Por quê? Porque é essa forma arredondada, né? E que lembra, na verdade, um coco mesmo. Ele lembra um pequeno coco. E aí, quando eu junto dois cocos, né? Ou dois cocos, eu tenho um diplococo, né? E aí o que é que vai acontecer? Esse diplococo, no caso de algumas bactérias, a bactéria, elas vão estar associadas sempre nessas duas unidades, tá? A gente vai ver que na morfologia elas sempre vão organizar-se 2 a 2. Isso também é uma forma de ajudar na identificação de algumas bactérias, como por exemplo, esse pneumococo encapsulado, né, quando eu tenho no caso, quando eu tenho um diplococo e ele ainda tem uma cápsula, geralmente é um pneumococo que vai estar associado à pneumonia. É ele que vai causar a pneumonia, né? Não que todo diplococo encapsulado seja causador da pneumonia, mas é uma característica muito comum. Se for coletado, por exemplo, no pulmão e se encontrar essa estrutura, a gente sabe que é uma bactéria causadora da pneumonia, né? Aí a gente tem os estafilococos. Estafilococos a gente entende como fila, né? Mas na verdade eles estão organizados aí como se fosse à disposição de um cacho de uva. Claro que não é todo bonitinho dessa forma como vocês estão vendo aí, mas é mais ou menos desse jeito, tá? Eles vão estar organizados lembrando esses cachos de uva, principalmente quando você está com infecção de garganta, que o médico pede para olhar a sua garganta.
que ele coloca lá, né, aquele palito para observar lá dentro como tá, e manda você dizer aí ele vai lá olhar dentro, se ele vê organizações em 2 diplococos, em 1 coco. Se ele vê, né, essas organizações em cacho de uva, que geralmente é o que acontece na infecção de garganta, são estafilococos, né? O estrepto, ele se organiza em fila, né, que na verdade era para ser o contrário, mas não. Ele vai se organizar nessa estrutura meio, né, em fileira, né? Eles vão estar dispostos um na frente do outro. Já as sarcinas, elas se colocam iguais à tétrada, ou tétrada, né, tétrade, que são 4, mas elas estão em 2 planos. Eu tenho 4 na frente e 4 atrás. Então isso é uma assassina. Quando eu tenho só 4 na frente, eu tenho uma tétrade, tá? Aí eu vou ter os chamados bacilos. Olha lá, eu tenho o coco bacilo, que é um bastonete meio que similar a um coco, né, meio oval. O próprio bacilo, que tem essa forma, né, de bastonete. Eu tenho também o diplobacilo, que são 2 bastonetes unidos, ou o streptobacilo, que são eles unidos em fila, né? Quando são 2, diplo. Quando são mais de 2, eu tenho strepto. E eu tenho aquela também chamada empaliçada, tá? Que é quando eles se dispõem um do lado do outro, formando uma paliçadiça, né? Como se fosse aí uma cerca, né? Por isso, empaliçada, tá? Além disso, eu tenho a espiroqueta, né? Por exemplo, a bactéria causadora da sífilis é uma espiroqueta, né? A gente pode ver que ele é em espiral ou espirilo, né? A gente vê o vibrião, que, por exemplo, a bactéria causadora da cólera é o vibrio cólera, né? Que é causado aí por um vibrião. Por que vibrião? Porque ele tem formato de vírgula, tá? E por último, esse espirilo que eu falei, né? Que ele vai ter uma forma mais delgada e um detalhe, ele vai possuir flagelo, certo? Pessoal, eu vou finalizar por aqui e a gente retorna na próxima aula com a continuação dos slides. Espero que vocês tenham gostado e até mais.